Vamos começar com a nossa interpretação de modelagem. Eu já estou com a base pronta. É um modelo, gente, muito simples. Vocês vão ver que é bem simples de fazer. Super bonita esse modelo de saia, né? Em couro. Dá pra fazer em corino, enfim, dá pra fazer em outros tecidos também. Mas a gente vai reproduzir esse modelo. Então, aqui eu estou com a base da saia. Essa é a linha da cintura, linha do quadril e o comprimento. Então, olha só. A pence... Para que serve essa pence da cintura? A pence, ela serve para modelar. O tecido plano, ele não estica, diferente da malha. Então, sempre que eu for trabalhar com tecido plano, eu preciso do auxílio da pence, porque vai modelar o meu corpo, tá? Então, ó, linha da cintura, linha do quadril. Aqui, o comprimento é sempre opcional. Então, da linha da cintura até o comprimento, você vai escolher o comprimento que você quer. Então, da cintura para o quadril, a gente tem a altura do quadril e da cintura até essa região, essa parte de baixo, é o comprimento. Aqui, na base, sempre 1/4 bem justinho. Então, qualquer base que vocês vão fazer, sempre a medida tem que ser muito justa, porque na criação do modelo é que a gente vai dar as folgas de vestibilidade. Então, vamos relembrar o nosso passo a passo. O primeiro passo sempre é a base da modelagem, que é isso daqui, com as suas medidas bem justas. Então, por exemplo, eu tenho 70 de cintura. Na minha cintura tem que ter exatamente a medida da minha cintura, 70, mais a pence. O meu quadril, 94. Então, aqui eu tenho que ter exatamente, eu não posso dar folga. Por quê? Porque quando eu for criar um modelo, dependendo do modelo que eu for criar, eu vou dar mais folga ou menos folga. Agora, se eu tiver uma base com folga, vai ficar ruim para eu trabalhar, para criar, para fazer a interpretação de modelagem. Por isso que qualquer base que vocês venham a fazer, sempre as medidas têm que ser muito justas, porque na hora de fazer a interpretação vai ficar mais fácil para a gente trabalhar com as folgas de vestibilidade, certo? Então, primeiro, base da modelagem. Segundo, folga de vestibilidade, que é diferente de margem de costura. Margem de costura a gente deixa depois no molde ou no tecido, nas partes que serão costuradas. A folga de vestibilidade, como eu falei para vocês, o meu quadril aqui tá bem justinho, minha cintura tá bem justinho. Então, a folga de vestibilidade é quanto eu quero que a minha peça fique um pouco mais larguinha, mais folgada. Tá? Por quê? Para ficar confortável, mesmo para uma roupa justa. Por exemplo, aqui eu tenho 94 de quadril. Se eu deixar com 94, exatamente o tamanho da minha medida, vai ficar agarrado, né? Vai ficar muito justo. Lembrando que a gente está trabalhando com tecido plano, então vai ficar muito agarrado. Por isso que sempre na criação dos modelos eu vou dar folga de vestibilidade, ou seja, eu vou dar um pouquinho de folga, vou deixar a peça um pouco mais larga para ficar mais confortável. Isso vai depender de modelo para modelo, tá? Então, peças mais justas a gente dá menos folga de vestibilidade e peças mais amplas a gente acaba dando mais folga de vestibilidade. Lembrando que essa vestibilidade a gente vai dar sempre aqui na lateral. Essa linha reta é o meio costa. Então, aqui é o meio costa e aqui é a lateral onde eu vou dar a minha vestibilidade. Então, linha da cintura, linha do quadril e linha do comprimento. Vamos só relembrar, a base da saia, gente, é sempre a base reta, né? A saia reta, para a gente poder criar o modelo depois. Então, a mesma medida do quadril eu tenho no comprimento. Por quê? Porque desta forma eu desço em linha reta. E aí depois a gente cria os modelos. Nesse caso em específico, eu já estou com a minha base pronta. Aqui eu não tenho nenhuma correção de lordose. O que é lordose? É aquela parte funda que a gente tem, né? Aqui nessa região. Geralmente, quem tem um quadril mais largo acaba sobrando mais tecido, né? Nessa região do meio costa. Como a gente faz para corrigir isso? Já ensinei isso em alguns vídeos para vocês. Depois deem uma olhada aqui no meu feed, que eu tenho um vídeo explicando sobre correção de lordose. Mas só para dar uma relembrada, então 2 dicas para corrigir nessa parte aqui das costas da saia, para corrigir a lordose do meio costa. Vocês podem entrar 1 centímetro aqui, ó, e vou morrer no quadril. Então, isso é uma das correções de lordose. A outra correção é abrir desse ponto até, deixando só um pontinho de ligação. Então, eu venho, recorto aqui e abro de 1,5 cm a 2. Pra quê? Porque aí, quando a pessoa tem um quadril maior, o bumbum encaixa aqui e não fica empinado nessa região das costas. Eu já ensinei isso pra vocês também, então eu só tô relembrando, tá? Então, pra quem tem lordose, essa mais acentuada, na própria base de vocês já podem deixar com essas correções, porque na criação do modelo vai facilitar, certo? Então, isso daqui foi só pra relembrar a lordose. Então, vamos lá. Cintura, quadril, comprimento. Esse modelo, eu vou fazer ela um pouquinho mais comprida só. Então, como eu falei,
O comprimento é sempre opcional. Eu vou estender aqui, ó, acompanhando essa linha reta do meio costa. Vou estender até o comprimento que eu quero. Quando eu falo, gente, o comprimento que eu quero que vocês entendam o meu raciocínio para vocês fazerem com a medida de vocês, tá? Eu não quero que vocês fiquem só copiando e colando. Eu quero que vocês entendam o que eu tô fazendo aqui, porque na hora que vocês forem fazer a criação de vocês, vocês vão usar a medida de vocês e vão entender o que vocês estão fazendo, tá? Não é só um copia e cola. Então, entende o que eu tô fazendo. O comprimento é o quanto eu quiser. Então, não importa se aqui eu aumentei 10, 12, 15, enfim. O processo é o mesmo aí com as medidas de vocês, certo? Então, desci um pouquinho mais o comprimento e vou estender em linha reta aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês que a gente parte sempre da base reta para criar o modelo? Então, se eu tô deixando ele um pouco mais comprido e a base é reta, a mesma medida que eu tenho no quadril, eu tenho que estender até o comprimento. Por quê? Porque a base é reta e depois a gente vai fazer a criação do modelo. Então, a base é essa linha preta com as medidas bem justinhas que eu falei pra você. O segundo passo vai ser o quê? A folga de vestibilidade. E o terceiro, a criação do modelo. A folga de vestibilidade, como eu falei, a gente vai dar nas laterais. O quanto de folga eu quero? Isso, vocês vão dar a folga que vocês quiserem, mas para o modelo mais justo, eu geralmente saio 1 centímetro na linha do quadril. Então, aqui é o meio costa, tá vendo que eu tô saindo na lateral. E vou estender em linha reta até o comprimento, ou seja, aqui do quadril até o comprimento, tudo eu tô saindo 1 centímetro na lateral. Quando eu falo 1 centímetro, como aqui é só 1/4 da modelagem, por que 1/4? Aqui é só a metade da parte das costas, né? Então, tem mais a outra metade da parte das costas, mais a parte da frente. Então, quando eu falo assim, ó, eu vou sair 1 centímetro de vestibilidade na lateral, na verdade, eu tô saindo 4 centímetros. Por quê? Porque essa é a metade das costas, daí eu tenho mais a outra metade, que é mais 1 centímetro, mais a parte da frente, que são mais 2. Então, quando eu falo vou sair 1 centímetro, eu tô saindo 4. Poderia sair um pouco menos? Pode, mas lembra assim, que vai ficar mais justinho, tá? Mas até pode, mas assim, pelo menos 1 centímetro. Se você tiver dúvida, sai um pouco mais, aí prova. Se precisar, você ajusta. E aí você já coloca essa observação na sua modelagem. Para esse determinado modelo, eu saí X medidas de folga de vestibilidade, tá? Porque aí vocês já vão entendendo um pouco melhor sobre folga. Na cintura, eu particularmente não gosto de dar folga, porque eu gosto de deixar uma cintura mais justa. Mas se vocês quiserem sair um pouco de folga de vestibilidade na linha da cintura, pode também. Então, eu vou unir da minha cintura até o quadril com uma leve curvatura. E aqui ficou um biquinho, vou só tirar esse biquinho fora. Então, eu dei... Ah, outra coisa, se eu quiser sair vestibilidade na cintura, eu não preciso sair igual eu saí no quadril, tá? Então, eu posso sair uma medida na cintura, posso sair outra medida no quadril. Isso independe, não precisa ser igual. Se eu quisesse dar um pouquinho, por exemplo, não quero sair 4 centímetros, igual eu saí aqui, que 4 dividido por 4 dá 1, né? Lembra que isso daqui é só 1/4 da modelagem. Poderia, por exemplo, quero sair só meio centímetro, quero deixar a minha saia um pouquinho mais folgada, eu vou sair meio centímetro. Posso fazer isso? Pode. Ou uma outra coisa que vocês poderiam fazer também é o seguinte, aqui nessa pence, eu tenho 3 centímetros de pence, ó. Aqui eu tenho um volume de 3. Eu poderia, por exemplo, ao invés de costurar esses 3 centímetros, eu posso costurar 2. Por quê? Porque aí já vai dar uma folguinha nessa região. Ou eu posso costurar 2,5, que também já tá dando uma folguinha nessa região, tá? Então, isso é uma outra possibilidade que vocês têm aí. Então, aqui, nós já demos a folga de vestibilidade. O próximo passo é a criação do modelo. Ele é um modelo muito simples, gente. Ele tem um recorte. Essa saia tem um recorte aqui na linha do quadril, que a gente vai recortar. Essa pence vai ser costurada, tá? E essa parte de baixo, a gente vai dar volume. Então, eu vou fazer só o seguinte. Aqui, as vestibilidades nós já demos. Deixa eu marcar o fio com vocês. O fio sempre paralelo ao meio costa. Aqui é o meio costa. Então, eu vou fazer uma linha reta. Vou fazer aqui, ó. Uma linha reta aqui, ó. Fio. E é onde vocês vão cortar o tecido. Vou abrir aqui. Outra coisa. Lembra que eu falei pra vocês no comecinho do vídeo sobre a lordose, né? Então, se aqui é uma correção de lordose, outra correção, já vou aproveitar que eu tô recortando aqui, ó. Se vocês precisarem, vocês vão adicionar, abrir na linha do quadril, abre 1,5 centímetro e pode colar um pedaço de papel. Aí ela vai ficar nesse jeito mesmo, a saia, tá? Por quê? Porque parece que tá torto, mas na hora que a pessoa for usar, o bumbum encaixa aqui e não fica arrebitado nessa parte de baixo.
tá? Isso é uma correção super legal para quem tem lordose. Bom, essa parte aqui de cima já tá pronta. Aqui não tem margem de costura. O que vocês podem fazer? Posso adicionar 1 centímetro de margem de costura em toda a volta. Se vocês tiverem dúvida onde colocar a margem de costura, você tem que pensar assim, que parte será costurada? Essa lateral vai ser costurada? Vai, por quê? Porque a lateral das costas vai ser costurada na lateral da frente, então vai ter que ter costura, margem de costura. Essa parte de baixo eu preciso colocar costura? Preciso, por quê? Porque essa parte vai ser costurada com babado de baixo. A parte do meio costa vai ter costura? Nesse caso, sim, porque eu vou colocar um zíper nas costas. Mas se eu não quisesse colocar zíper nas costas, quisesse colocar um zíper na lateral, aqui eu poderia cortar na dobra do tecido, tá? A parte de cima da cintura, vou precisar de margem de costura? Sim, por quê? Porque eu vou fazer o acabamento e nesse caso será um acabamento em revel, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Então, na dúvida, onde vou colocar margem de costura, sempre pensa que na hora de costurar, tudo que você for costurar, ou seja, juntar as partes, precisam ter costura, tá bom? Agora, aqui nessa parte, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um babado aqui. Outra coisa, como é uma peça em couro, corino, então, se a gente der muita folga, vai ficar estranho, vai ficar muito armado. Porém, esse modelo vocês podem fazer em um tecido mais leve, com mais caimento, e aí vocês podem dar mais abertura, tá? O caimento vai depender sempre do tecido que vocês vão trabalhar, porque se for um tecido mais fluido, ele vai ficar mais... vai ter mais gominhos, enfim, né? Aí vocês podem abrir mais. Tecido mais encorpado, se vocês abrirem muito, ele vai ficar armado, a não ser que essa seja a intenção, vocês queiram que ele fique mais armado mesmo. Então, olha só. Aqui tá o meio costa. O que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar o papel no meio. Isso que eu tô fazendo independe se o tecido for mais encorpado ou mais fininho, tá? Vocês podem fazer a mesma coisa, a diferença vai ser só na abertura. Então, vinquei o meu papel. Agora, esse pedaço, lembra que tava assim nosso molde, eu recortei aqui. Esse pedaço vai ser costurado aqui. E o volume é na região de baixo, ou seja, eu vou precisar cortar de baixo para cima, porém, preciso deixar um pontinho de ligação aqui. Por quê? Porque esse tamanho da minha modelagem precisa ser exatamente igual, porque a gente vai costurar um no outro. Eu não quero franzir, né? Babado e franzido são coisas diferentes, tá? Então, como ele precisa ter o mesmo tamanho aqui, eu preciso cortar de baixo para cima para abrir volume nessa região de baixo. Então, nessas partes que eu vinquei, eu venho e vou recortar, ó, de baixo para cima. Vou deixar um pontinho só de ligação aqui entre eles, tá vendo? E vou fazer isso aqui também, ó. O mais fácil ainda dessa saia é o seguinte, que esse babado vocês podem tanto para a parte das costas quanto para a parte da frente. Eu não preciso fazer uma modelagem para a parte da frente, porque é igual. Então, é muito, muito fácil esse modelo. Olha só. Então, eu recortei aqui, certo? Para esse modelo, então, aqui eu preciso colar um papel embaixo. E aí, eu vou abrindo o volume aqui. Nesse caso, gente, eu abriria até se eu fosse fazer uma peça mais encorpada, uns 5 centímetros para ele não ficar muito volumoso, tá? Então, deixa eu ver quanto eu tenho aqui. Ó, uns 5 centímetros. Entre cada abertura, acho que uns 5 centímetros já estaria bom, porque ele dá um leve volume, certo? Agora, eu vou fazer num tecido mais fluido, que eu quero que tenha mais gominhos, né, mais abertura, aí eu posso abrir o quanto eu quiser. Quanto mais eu abrir, mais volumoso vai ficar nessa região. Agora, o que eu não posso mexer é nesse tamanho aqui. Por quê? Porque essa parte vai ser costurada aqui, ou seja, preciso que tenha o mesmo tamanho. Por isso que eu deixei um pontinho de ligação e vim cortando de baixo para cima, porque o volume fica concentrado nessa parte de baixo, certo? Aí, gente, vocês podem cortar, aqui a gente teria que colar papel embaixo. E nesse caso, poderia até cortar no viés. Então, como que a gente corta no viés? Primeiro, eu vou colocar um papel embaixo para vocês visualizarem melhor. Eu colei um pedaço de papel aqui embaixo. E aí, vocês podem cortar no viés. Aqui, ó, viés. Ou poderia cortar aqui também, ó, no fio reto. Eu, por exemplo, cortaria aqui, porque daí dá um pouco mais de caimento, tá?
Mas vai depender também do tecido de vocês. Se o tecido for muito encorpado, acaba não dando tanta diferença assim, tá? Mas o viés, ó, pra quem não sabe, como que eu vou cortar o tecido no viés? Então, faz de conta que a gente tem um tecidinho aqui. Vamos lá. Então, quando vocês compram um tecido, vocês compram um comprimento aqui, 1 metro, 2 metros, 3 metros, tá? Faz de conta que eu tenho 3 metros de tecido, ó, o comprimento. E na beiradinha aqui do tecido, não tem aqueles fiozinhos, ó, aqui, ó, tem aquelas... Aqui é aquela acabamento do tecido, né? Aqui fica a ourela do tecido. Então, o fio reto é paralelo, aqui, ó, o fio reto, é paralela a ourela aqui. Agora, quando eu falo cortar no viés, que é isso daqui, é cortar na diagonal. É cortar aqui, ó, nesse fio. Aí eu colocaria esse molde na diagonal. Aí é assim que a gente corta no viés, tá bom? Pra quem não sabe. Então, aqui, essa parte do babado já está pronto. O que a gente tem que fazer? Eu vou unir esses pontos aqui. Tá? E tá pronto o nosso babadinho. Então, olha só. Vocês podem cortar aqui no fio, desse sentido, ou no viés. Aqui também tá o fio do tecido. Essa parte, se você tiver lordose, pode fazer essa correção. Eu, particularmente, gosto dessa correção para a maioria das pessoas, tá? Eu mesmo não tenho muito quadril, mas mesmo assim, quando eu faço essa correção, eu acho que fica melhor o zíper. Fica mais bem assentado. Aí você pode perguntar assim, mas se eu tô tirando, eu não dei nenhuma vestibilidade, tô fazendo essa correção, não vai ficar apertado? Não fica, gente, porque a gente tem essa parte mais funda mesmo, tá? Não fica. Mas na dúvida, deixa um pouco mais de margem de costura aí, e aí você prova. Como eu falei pra vocês, eu gosto particularmente de deixar a margem de costura direto no tecido. Mas se vocês quiserem deixar margem de costura no molde, aí vocês... Então aqui tá a nossa folga, certo? Aí vocês vão adicionando 1 centímetro em toda a volta do molde. Lembra que eu falei pra vocês, onde tiver costura, eu preciso deixar... margem de costura em toda a volta, tá? Aqui, por exemplo, eu teria que colar um pedacinho de papel e adicionar margem de costura. Então, tudo que tiver costura, eu preciso de margem. Na barra também, vocês vão virar a barrinha, precisa... então, vai ter costura para fazer a barra, então eu preciso de deixar margem de costura, certo? Agora eu vou falar para vocês sobre o acabamento aqui na parte das costas. Então, a gente vai fazer um revel. Essa pence será fechada no tecido. E agora, em relação ao acabamento, eu vou colocar um revel de mais ou menos uns 5 centímetros. E como eu faço isso? Então, eu vou colocar a fita aqui nessa parte da cintura e vou marcando 5 centímetros, ó. Em toda a volta aqui, ó. Tô marcando 5. Então, não tô marcando na margem de costura aqui de cima, tá? Tô marcando só nessa região. Aí, eu venho, vou unir os pontos. Outra coisa, coloca pra tirar o revel... O mais fácil é vocês fazerem o seguinte, coloca um papel embaixo, passa a carretilha, porque a gente vai precisar copiar tudo isso daqui, ó. Copiar toda essa parte. Se vocês fizerem essa correção, é a partir daqui. Se não, ó, vocês vão precisar copiar toda essa parte no papel de baixo, inclusive esse pedaço de pence também, tá? Por quê? Porque o revel, pro revel, a gente vai precisar fechar a pence no molde. Eu vou mostrar pra vocês. Então, para quem não conhece, isso é a carretilha, parece um negocinho de fazer pastel, né? Isso é uma carretilha. Aí, a gente coloquei um papel aqui embaixo, eu passo a carretilha exatamente em cima dessa marcação. Eu vou passando todo o contorno aqui. Por quê? Porque daí já vai sair lá na parte de baixo, no papel de baixo. Então, ó, vem fazendo todo o contorno. E tenho que passar também nessa parte... da pence. Por quê? Porque no revel eu vou precisar fechar essa pence, ó. Então, passei aqui. Vocês não conseguem visualizar aí, mas ó, eu vou colocar... Vou passar a caneta. Tenho que marcar, porque nesse caso aqui da modelagem do revel, eu vou fechar... Eu tenho que fechar essa pence. Então, peraí. Aí, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu venho e fecho sempre da lateral pro meio. E aí, o meu revel pronto, ele vai estar assim. Eu preciso colar aqui. Por que que eu tenho que colar?
Porque quando eu for costurar o revel aqui, essa pence já vai estar costurada, então ela já vai ter esse formato. Por isso que eu preciso colar. Então, sempre que eu for fazer revel de uma parte que tem a pence, eu marco a pence no revel e fecho a pence. Então, olha só, se ficou, lembra que eu falo pra vocês, se ficou biquinho na modelagem, preciso tirar o bico, ó. Então, esse é o nosso revel da parte das costas. E aí, o fio também tá aqui, ó. Fio. Certo? Pode cortar o fio nesse sentido. Ou pode cortar também, gente, de atravessado aqui, não tem problema. Que aí, vocês... Quando eu coloco o fio assim, aqui tá a minha orelha, certo? Aí eu corto nesse sentido. Se não, se o fio estiver nesse sentido, ó, a minha orelha tá aqui e eu corto o revel nesse sentido. Então, o revel tá aqui, tá? E aí, dependendo do tecido, vocês vão entretelar. Por isso que não tem problema você cortar nesse sentido ou nesse. Entretela fininha. Agora, a gente vai fazer a parte da frente. Mas, como eu falei pra vocês, o que vai mudar na parte da frente vai ser mais essa parte de cima, tá? A parte de baixo, vocês podem usar esse mesmo molde. Então, aqui eu já estou com o molde da frente também, que é o meio frente, linha da cintura, linha do quadril, linha do comprimento. Nesse caso, eu nem vou estender o comprimento, porque o mesmo babado das costas a gente vai usar aqui na frente. Por que que eu posso fazer isso? Lembra que o quadril aqui, quando a gente vai fazer a marcação da nossa modelagem, a gente divide o quadril por 4. Eu tenho essa mesma medida. Portanto, o babado que a gente for costurar aqui tem esse mesmo tamanho também, tá? Então, não vai ter problema. A única coisa que eu vou fazer eu vou sair 1 centímetro de vestibilidade, que é a mesma vestibilidade que eu dei nas costas, eu vou dar aqui na frente também. Então, saí 1, vou unir até a parte da cintura, não dei vestibilidade na minha cintura, tá? Por isso que eu não tô deixando aqui certinho, e unir com a parte curva da régua. Só isso, tá? Essa pence da cintura na frente, ela é menor. Por quê? Então, aqui eu tenho 2 centímetros de pence e lá nas costas eu tenho 3. Por que que tem essa diferença? Porque na costa a gente tem a lordose, a gente tem aquela curva do bumbum, né? Então, eu preciso que ela seja um pouco maior. Mesmo para tamanhos, mesmo que você não tenha tanta diferença de cintura e quadril, pode deixar a parte da pence das costas maior, tá? Então, lá ela tem 3 de largura e aqui ela tem 2 de largura, certo? E aqui o comprimento também é um pouco menor em relação às costas, porque para poder acompanhar. Então, se eu faço uma pence mais larga, eu preciso de mais altura. Se eu faço uma menorzinha, eu preciso de menos altura. Então, tudo tem que ser proporcional. O revel da frente vai ter que ter o mesmo tamanho. Então, se eu medir 5 centímetros lá nas costas, aqui vai ter do mesmo jeito 5 centímetros. Então, eu venho da cintura acompanhando essa curvatura, ó, 5. Eu vou marcando 5 até que o final. E o revel também, a gente vai ter que... Aqui no tecido, essa pence é fechada, ela é costurada. O revel, lembra que eu falei pra vocês? Pro revel, a gente vai fechar na modelagem. Então, aqui é o revel. A gente vai fechar essa pence da modelagem. Então, a parte da modelagem da frente, aqui, vocês nem precisariam dessa parte, tá? Vocês podem fazer daqui pra cá só. O fio também. Vou marcar aqui o fio pra vocês. Ah, eu posso usar a mesma parte de cima, essa parte das costas pra fazer a frente? Não, né, gente? Então, a gente já tá usando essa parte de baixo pra economizar a modelagem aí, pra ficar mais fácil. Mas essa parte é diferente da parte das costas. Por quê? Porque nas costas a gente tem a lordose, então teria aquela correção. Ah, mas se eu não fizer a correção, eu não posso usar? Não, faz... Não vamos ter preguiça, a modelagem não pode ter preguiça, tá? Faz essa parte da frente e faz a parte das costas. Agora, o babado vocês podem usar por os dois, certo? Uma outra coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte... Quando tem ajuste na peça, vocês ficam um pouco confusos. Onde eu vou ajustar? Então, por exemplo, nos ajustes, geralmente para quem tem... vocês vão ajustar um pouquinho na lateral e um pouquinho nas pences. Por quê? Porque se a gente ajusta, por exemplo, puxa todo o ajuste para a pence das costas ou puxa tudo para o zíper, para aquela parte do meio costa que fica o zíper, né, que geralmente fica o zíper, o que que acontece? Se é bastante ajuste, quando vocês puxam tudo para um lado só, a costura da lateral repuxa para trás. E aí fica feio, fica torta a peça. Então, quando vocês forem ajustar uma peça, por exemplo, dividem o volume do ajuste. Por exemplo, ajusta um pouquinho na lateral, nas laterais e um pouquinho na pence das costas, tá? Que aí já vai ficar bom, vai ficar o suficiente.
Agora, se tiver muito ajuste, provavelmente alguma medida está errada. Pode ser que dê um ajuste ou outro, que é normal acontecer, principalmente nessa parte de lordose e tudo, mas se tiver muito ajuste, alguma medida aí vocês precisam conferir, tá bom?